Ora, viva internauta, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa primeira edição no canal da Vanessa Rodrigues Fuma, né? Aproveitem já inscrever no canal da Vanessa e ativem também o sininho para receber possíveis notificações. Porque durante este tempo, Vanessa vai estar bombardeando vocês. É bombardear, termo bombardear. Não sei se vocês não conhecem esse vocabulário. Mas Vanessa vai estar lançando muitos conteúdos muito interessantes sobre o ensino da língua portuguesa e de mais outras línguas étnicas na Guiné-Bissau. Então, com isso, vamos falar com ela. Primeiramente, ela vai apresentar. Olá, professores, professoras e outros profissionais. Eu sou a Vanessa Rodrigues Fuma. Eu sou estudante de Letras Língua Portuguesa aqui pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu sou a vossa futura linguística, né? Estou aqui para falar sobre a língua portuguesa na Guiné-Bissau e as diversidades linguísticas que o país tem. Ok, e uma coisa, uma ressalva também. Sabemos que a Universidade da Integração Internacional e da Lusofonia Afro-Brasileira, a nossa querida Unilab, tem dois polos. Estamos a falar aonde? Estado do Ceará ou Bahia? Ceará. Estamos no estado do Ceará. Aproveitem e inscrever no canal da Vanessa e ative o sininho para receber possíveis notificações. E agora, a primeira questão. Vanessa, qual é o propósito desse seu canal? Como eu já falei, né? Sim. É de promoção da língua portuguesa, ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau e também para abordar sobre outras questões linguísticas do país. Ela criou um canal muito interessante para quem é linguista ou para quem quer seguir essa carreira, essa área da linguística. Eu sou químico, quem está falando químico, né? Mas é muito interessante. A Guiné-Bissau é um país muito rico em termos da diversidade cultural. Então, com isso, vocês terão muito que aproveitar nesse canal. Ok, e a nossa primeira questão, vamos tentar explorar, né, um pouco, né, sobre o ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau. Vanessa, você é uma pessoa que já frequentou ensino superior na Guiné-Bissau, você já vivenciou essas duas realidades. E queremos ouvir da sua parte qual é a sua avaliação, né, sobre ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau. Muito obrigada pela questão, né? Mas assim, eu diria que o ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau é um ensino que um pouco complexo, né? É um ensino que não atende às nossas demandas culturais. Se estás a dizer que o ensino não atende à nossa demanda cultural guineense, estás a querer referir o quê? Eu digo assim porque eu acredito que quando a gente ensina a língua, quando ensinamos a língua, a gente ensina a cultura. O que acontece em Guiné-Bissau é totalmente diferente. Como assim? Digo assim porque, apesar do ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau, é obrigatório. E a língua portuguesa é a única língua do ensino, né, na Guiné-Bissau. O que acontece é que na Guiné-Bissau tem várias outras línguas, principalmente crioulo, que é a língua da União Nacional. É a língua que consegue unir todos os outros grupos étnicos. Segundo Embalo e Couto, 2010, eles afirmam que existe cerca de 20 tal línguas, né, na Guiné-Bissau. Línguas étnicas. E línguas étnicas, neste caso, estou falando. Apesar disso, né, é difícil encontrar uma distribuição certa, né, desde 1991. A respeito das línguas próprias, né? As línguas, números assim, total, das línguas étnicas. Sendo assim, o que acontece com a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, como eu posso dizer, a língua portuguesa afasta as nossas realidades do ensino. Afasta o nosso contexto real do ensino.
Sim. No caso concreto, querias referir o quê nesse caso? Porque a língua oficial, estás a dizer que a língua oficial afasta a Sim. nossa própria, o nosso contexto. Sim, neste caso estou referindo às nossas realidades mesmo. Sim, sim. Porque a maior parte da população, segundo o censo da Guiné-Bissau 2009, mostra que 90% da população guinense falam a língua guinense, que é a língua crioula. Sim. O que acontece, essa língua crioula, que é mais falada na Guiné-Bissau, está fora do nosso ensino. Apesar disso, é muito frequente essa língua nos espaços escolares, porque é a língua que os guineenses mais conseguem se comunicar à vontade, né? Mais conseguem comunicar livremente. Então, o que acontece com a língua portuguesa, com os alunos nos espaços escolares, é que os alunos não conseguem ter domínio, uma vez que o ensino a ser aplicado não atendam ao contexto real desses alunos. Sim, entendi. Sabe? E é muito difícil esse ensino, né? É um ensino descontextualizado, ensino que não estimula o aprendizado do aluno. Ok, vamos continuar, né, falando sobre o ensino de língua portuguesa na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país africano situado na costa ocidental da África, né, colonizado pelos portugueses, Exatamente. no qual falamos a língua portuguesa como a nossa língua oficial. Sim. Mas será que é realidade? Essa língua é falada em todo o território nacional? Não, como eu já tinha dito, né? A língua portuguesa não é falada. Segundo o censo, mostra que 27% da população guinense fala a língua portuguesa. Isso mostra que é pouco, né? É pouco. Até os professores falam crioulo na Exatamente. sala. Até os professores falam crioulo na sala de aula. Apesar de obrigatório, mas na realidade mesmo não condiz. Porque os alunos não conseguem expressar tão bem no português como expressam no crioulo. E isso é difícil. Eu, enquanto guineense, bem conheço a realidade guineense. Frequentei o meu ensino superior na Guiné-Bissau, assim como cá no Brasil. E será que há preconceito, né? Sim, posso dizer, há preconceito em termos da língua. Os guineenses consideram, se você for falar português, né, os alunos consideram, essa pessoa é muito achada, fica falando português. O que é que você... Será que isso não pode influenciar tanto no insucesso em termos da própria prática da língua? Eu acho que esse preconceito, né, existe nos dois lados. Nos dois lados eu digo assim porque tanto contra as línguas nacionais, né, aos falantes das línguas nacionais, assim como as pessoas também que falam a língua portuguesa. Sim. Porque está enraizada na mente, né, de muitos guineenses de que quem fala a língua portuguesa é a pessoa mais civilizada, né? É a pessoa que de classe mais alta, né? Sim. Assim como também existe né, algumas percepções de que quem não fala a língua portuguesa não é uma pessoa civilizada, não é uma pessoa escolarizada, né? E esse preconceito é muito comum também na Guiné. Assim como, você não tocou naquela parte, mas vou frisar. Sim. Aquela questão das pessoas que têm sotaque. Sim. É muito comum esse... Sotaque como? Sotaque... As pessoas que falam assim... Porque há pessoas que falam as suas línguas nativas, ou seja, línguas étnicas. Aí, quando essas pessoas, quando têm as suas línguas étnicas como primeira língua, Sim. e depois têm a língua nacional, que é o crioulo, como a segunda língua, quando essas pessoas vão falar a língua crioulo, que é a segunda língua, tem a tendência de expressar, deixar alguns sinais... Rastros, sim. Você vai conseguir identificar que essa pessoa pertence a qual grupos étnicos. Exatamente. É como quando um fula está falando, você consegue perceber pela fala. E balanta, você Exatamente. consegue perceber. Consegue perceber. Biafada.
Exato. Diferentes grupos, temos muitos grupos étnicos. Exatamente. Na Essas Guiné-Bissau. pessoas sofrem o bullying, porque muitas pessoas, quando essas pessoas estão falando, as pessoas fazem bullying contra essas pessoas, dizendo que essas pessoas não sabem falar o crioulo, ou não sabem falar o português, falem com sotaque. São um preconceito muito, muito assim. Eu imagino essas pessoas como sofrem. Sim, sim, sim. Então, isso pode levar no insucesso da pessoa a não falar a língua. No meu caso, posso ter sotaque de balanta. Mas se eu fui atacado pelos colegas dizendo, olha, você não pode falar corretamente a língua portuguesa, aí eu vou ficar com aquela vergonha. Limita. Bem sabemos que a língua portuguesa, ou seja, qualquer que seja a língua, é prática. Exato. Se você se sentir limitado, você não vai conseguir praticar, aí você fica Parado. Parado sem praticar. Então, falando isso, você mostrou muitos contextos, né? Queremos saber quanto a elaboração dos materiais didáticos na Guiné-Bissau. Sobre ensino língua portuguesa. Será que os nossos materiais didáticos são de português? Porque dependemos várias vezes, né, de Portugal. Será que esses materiais são de Portugal ou do próprio país? A verdade é que a Guiné-Bissau não fornece os materiais didáticos. Os materiais didáticos são trazidos de Portugal para a Guiné. Será que esses materiais tendem às realidades? Porque temos província sul, província leste. Com certeza que não, né? Sim. Não atendem a essas realidades, né? Não atendem a essas realidades, porque os conteúdos que é produzido, dizem que é produzido para Guiné-Bissau, não para um contexto específico. Apesar de Guiné-Bissau é pequeno, mas eu acho que é de extrema necessidade os professores pensarem nesse contexto, nesse âmbito, né? De tentar trabalhar com os seus alunos com base na realidade desses alunos. Com certeza. Vanessa, você é uma pessoa que já viveu duas realidades, tem vasta experiência, né? E como é que tu avalias, né? Porque relatamos que várias vezes nós guineenses temos dificuldade de falar a língua portuguesa. E como é que tu avalias, né, os alunos recém-chegados aqui no Brasil? Vêm frequentando o curso da língua portuguesa. Será que eles falam corretamente a língua ou falam um pouquinho com aquelas tantas dificuldades, né, da língua portuguesa? Falam bem, né, a língua portuguesa, só que falam com limitações, né? Como já tinha falado, né, é que existem algumas limitações devido ao não hábito de falar a língua portuguesa. A gente não é habituado a falar a língua portuguesa. E durante as apresentações, seminários assim, né? Existem dificuldades porque a gente não consegue expressar tão bem a língua, né? Como a gente expressa no crioulo. Então, quando a gente vai falar o português, a gente não vai conseguir expressar tão bem como as nossas ideias como um brasileiro, como um angolano, que muitas têm a língua nacional, a língua portuguesa como a língua nacional, né? Como essas pessoas expressam. É difícil, né? Mas se for uma abordagem língua crioulo, aí seria mais fácil, né? Exatamente, porque é a nossa língua nacional, apesar de ter pessoas também que expressam tão bem, né? Não têm dificuldade. Eu acho devido ao ensino também, do ensino onde eles saíram, né? Eu acho essas pessoas não têm dificuldade, mas também muitas pessoas têm dificuldades, com certeza. E queremos saber da sua parte, enquanto linguística já, né? O que achas em termos da introdução da língua crioula nos nossos currículos escolares? Achas legal ou ainda a gente continua com a língua portuguesa? Eu acho super bom, seria melhor ainda, seria melhor. Não estou querendo dizer que a inclusão dessa língua, por exemplo, da língua crioula, a ser incluída como língua de ensino, pode ser já excluído a outra língua, que é a língua portuguesa. Eu acho que a língua portuguesa ajuda
ajuda a comunidade guinense a se interagir com outras comunidades. Sim, sim. Mas em termos de conteúdo, de ensino, eu acho que só não é prático, mas eu acho a língua guinense ainda é muito presente e é frequente no ensino guinense. Eu não sei o que é que vocês devem fazer nesse sentido, né, enquanto linguista, né? Eu, no meu caso, quando eu estava frequentando o ensino médio, essas coisas, se o professor for falar a língua portuguesa, em qualquer que seja o conteúdo da matemática ou química, eu fico perdido. Com certeza, eu fico perdido. Mas se ele for abordar o mesmo assunto falando com um crioulo, aí, epa, eu fico correndo, fico dominando o assunto. Então, vocês, enquanto linguistas, devem pensar nessa situação. Como é que vai ser possível, né? Tanto a introdução da língua. Né? Há correntes também que rejeitam isso. Há correntes que dizem, não, a língua crioula deve ser implementada nos nossos currículos. E, Vanessa, queremos ouvir, né, da sua consideração final desse nosso vídeo, breve vídeo, porque vai vir muitos conteúdos extremamente interessantes aqui nesse canal. Aproveitem inscrever no canal da Vanessa, né? Escrevem, compartilhem para os demais. E juntos vamos fazer com que esse nosso canal possa crescer. Sim. Qual é a sua consideração final? Eu diria, né, que esse é um trabalho, como das suas últimas palavras, Sim, sim. esse é um trabalho do Estado guinense, né, porque fazer a política linguística depende totalmente do Estado. O Estado é quem tem essa competência de fazer isso, apesar dos linguistas terem as suas intervenções, mas eu acho que depende do Estado. Mas, por outro lado, também eu deixaria as minhas palavras aos futuros professores, aos professores também que estão lá em Guiné, que possivelmente poderão ver esse vídeo. Eu queria que vocês, né, olhassem para os nossos futuros, né, futuros da Guiné, que são os alunos, né, que já estão a estudar lá em Guiné, né. Foquem nessas pessoas, né? Trabalhem com a realidade desses alunos. Se você for do sul, se você é norte, né? Leste, trabalhem um conteúdo de acordo com essa realidade social. Porque a realidade do leste é totalmente diferente com a realidade do sul. A realidade do sul é totalmente diferente com a realidade do norte. Então, os professores não precisam só pegar um material e dar aulas. O material didático é um material elaborado pensando na ajuda, né, dos professores para dar aula. Mas os professores também são livres em criar os conteúdos, os mecanismos que vão estimular o aprendizado do aluno. Por isso, quando eu deixaria essas palavras, né, aos nossos professores que já estão em Guiné, né? Foquem nisso, trabalhem com os seus alunos de acordo com a realidade social dos seus alunos. Com certeza. E é isso. Então, com isso, encerramos o nosso vídeo. Virá muitas novidades aqui no nosso canal. Escrevem, partilhem para os demais. Juntos vamos fazer com que... Deixem o vosso like, comentem. Comentem lá, queremos ver os vossos comentários. Queremos ler e vamos dar retorno, né? Vocês. Tamo junto, até na próxima edição. Tchau, tchau.